Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Salmo 37, do verso 1 ao verso 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definirão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Quero que você leia comigo em voz alta o verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora só as mulheres. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora só os homens. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora todos nós juntos outra vez. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Este salmo é uma maravilha. Ele nos chama a não termos no coração nenhum sentimento de inveja e a não desenvolvermos nenhum tipo de amargura cobiçosa em relação a quem quer que seja. E nos aconselha de maneira veemente a não nos compararmos com ninguém e a não permitirmos que o nosso coração caia na armadilha de fazer aquela pergunta, a saber, por que que eu ando com Deus em piedade, amor, justiça e verdade, e a minha vida tem tribulações, dificuldades, limitações, às vezes extremas, enquanto eu observo o caminho do homem mau, malicioso, perverso, impiedoso, iníquo, aparentemente prosperar em tudo quanto ele faz. E o Salmo diz, nem indignado com a prosperidade deles fiques tu. Não te indignes, não desenvolvas nem essa raiva, nem essa atitude, nem este justicismo, nem essa pergunta, porque o só alimentar no coração essa questão já vai suscitar inveja amargurada no teu coração e já vai fazer de ti um ser que cobiça o caminho daquele que, em andando em maldade, supostamente é o herói antitético das realizações que se concretizam e que se torna, portanto, a figura que tu abominas admirando e admiras abominando.
o que gera uma ambivalência de uma perversidade enorme dentro de ti. Por isso, nem a indignação tenhas, não tenhas nada, deixe que ele prossiga. Olha para ti mesmo. A vida de ninguém está acontecendo para que tu te compares a ela. Sem falar que acerca deles se diz que em breve definharão como uma erva e murcharão como uma ervinha verde. E a contrapartida que o salmista demanda de nós, e que não é o salmista, é o Espírito Santo através da oração de um homem, oração que se eternizou por ser verdadeira. É simples. Confia no Senhor e faz o bem. Essa é a tua resposta. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Come verdade, come verdade. Come a verdade, enquanto tu confias no Senhor e fazes o que é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Abandona a tua vida nas mãos de Deus. Entrega cada caminho teu. Cada processo da tua vida, coloca diante de Deus, sobre essa chancela de Deus, sobre o escrutínio de Deus, sobre o olhar de Deus, sobre a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará, se tu entregares, se tu confiares, e se tu te aplicares a fazeres o que é bom, enquanto tu te alimentas da verdade, o mais o Senhor fará se tu entregares sem relutância, sem titubeio, sem conflito, sem choque, sem milícia interior, sem guerra. Ao contrário, se tu entregares, o mais Ele fará. Se houver confiança nele, fique certo, o mais Ele realizará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, descansa. Deixa a ansiedade, o medo, a esfolegância, a angústia, o pânico, o esforço neurótico, a preocupação paranoica. Ao contrário, confia, faz o bem, habita na terra em paz, alimenta-te da verdade. Entrega teu caminho, todo o teu caminho ao Senhor, confia sem dúvida nele, o mais Ele fará. Ele estará presente no processo inteiro da tua vida. E se tu tiveres a coragem de dia a dia não discutires com Deus, antes entregares a tua caminhada a Ele, o que tu encontrarás é descanso. Descansa no Senhor. E aquilo que não tivesse realizado ainda, saiba, Ele fará, realizar-se-á. Portanto, espera nele. E não te irrites. Tu não fiques nem indignado, nem irritado, nem apressado, nem tomado de qualquer volúpia perversa por causa do homem que leva supostamente a cabo os seus maus desígnios. Ao contrário, não te compares e descansa no Senhor e espera nele. Não em relação àquilo que outros têm ou não têm, alcançaram ou não alcançaram, mas em relação ao teu caminho que tu entregaste a Ele, caminho que tu confias a Ele, enquanto tu te alimenta na vida daquilo que é verdadeiro, tu te alimentas da verdade, crendo e sabendo que se o coração encontra esse lugar de entrega confiante em Deus, o mais Ele fará, o que nos dá imediatamente, crescentemente, profundamente, um lugar de descanso, de libertação de neuroses, paranoias, ansiedades. Nada pode ser mais terapêutico do que exercer esse cotidiano de fé,
um dia depois do outro na presença de Deus. Mas, propositalmente, eu pulei um dos versículos que nós lemos, que é o verso 4, que a gente repetiu aqui 7 vezes. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu só passei por cima desse verso 4, porque todos os outros acerca dos quais eu falei, com os verbos iniciais com os quais eles começam, são apenas coadjuvantes desse verso 4. A saber, confia. A saber, entrega ou descansa. Confia, entrega, descansa. Repita comigo. Confia, entrega, descansa. Mais uma vez. Confia, entrega, descansa. Quem confia, entrega e descansa, tudo isso confia no Senhor, habita na terra, alimenta-te da verdade, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, não te impacientes, descansa. Tudo isso converge para um elemento único, que é esse agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ao invés de tu te comparares com quem prospera no seu caminho, ou ficares filosofando acerca de por que o ímpio consegue o que consegue, tem o que tem, supostamente realiza o que realiza enquanto eu não. O que a palavra de Deus diz é: fica livre de toda essa desgraça da comparação. Não cobices, não desejes, não invejes. Entende para sempre que a riqueza do homem que ama a Deus não está na quantidade de bens que ele possui, nem no status que a ele se atribui, nem ao poder que para suas mãos se pensa confluir, nem para as significações históricas que se crê que ele imanta, carrega e visibiliza, mas muito para além disso. As riquezas do homem e da mulher que são de Deus e que andam com Deus são feitas de conteúdos da alma, do espírito, da fé. Tem a ver com quem a gente se torna e não com aquilo que a gente tem. Tem a ver com a construção do nosso ser e não com a demonstração de aparatos que nos circundam como conquistas visíveis. Tem a ver com a construção do caráter. Tem a ver com a produção de um estado mental pacificado. Tem a ver com o espírito sereno, quebrantado, contrito e desinvejado de todas as coisas. Tem a ver com descanso. Tem a ver com paz. Tem a ver com libertação de neuroses e paranoias. Tem a ver com a expulsão da ansiedade da alma e com a instalação do estado de confiança. Tem a ver com alimentar-se da verdade. Tem a ver com essa submissão cotidiana à realidade do amor de Deus sobre as nossas vidas, em razão da qual dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Disso é feito um homem, uma mulher, segundo Deus. E ele só se torna assim se no coração dele estiver estabelecido esse namoro profundo com a vontade de Deus, esse amaziamento com a vontade de Deus.
esse estado de sublimidade apaixonada pela realidade de ser de Deus, de pertencer a Deus, de ter Deus na vida dele, de confiar em Deus, de descansar em Deus. O que o faz entregar-se a Deus. Mas tudo isso gira em torno da realidade de que esse ser humano se agradou de Deus. Se agradou. Agrada-te do Senhor. E agradar-se do Senhor significa o quê? É como alguns dizem, o Senhor é o meu Deus porque Ele é o mais forte. Deus que ganha as canas de braço, as quedas de braço. Isso é um pensamentinho pagão ainda. Claro que Deus. Dá até vergonha de cantar. O Deus maior, o Deus melhor. Eu canto porque eu canto, mas eu fico até meio envergonhado. Porque, pelo amor de Deus, dizer que Deus é o maior é brincadeira. Que Deus é o melhor também. Deus é. O resto não é. Agora, me agradar do Senhor, num contexto como esse que diz que o que se contabiliza não é o que se tem, não é o que se conquista, não é o que se embolsa, não é o que se poupa, não é o que se guarda como bem, como cumulação de qualquer natureza ou expressão, mas ao contrário, é aquilo que em nós se configura como riqueza interior. Agradar-se do Senhor significa o quê? Para nós. Então eu me agrado muito de Deus, porque eu tinha uma casa, Ele me deu 2, me deu 3, vá para a Universal, meu irmão. Eu me agrado do Senhor, porque eu entrei na corrente. E olha, eu tinha uma empresa falida, agora eu tenho 3 maravilhosas. Mesmo destino é aconselhado. Eu me agrado do Senhor, porque, olha, no tempo que eu frequentava a macumba, ou o espiritismo, olha as comparações, ou o candomblé, ou a quimbanda, a santeria, ou o voodoo, sei lá o quê, eu vivia oprimido. Eu me agrado do Senhor, porque agora o Senhor me prosperou. Eu durmo bem à noite, acordo bem e eu estou ficando rico, rico, rico. Aleluia! Isso é que é Deus bom. Legal. Testemunhozinho de sanduíches girafas. Dá para começar. Mas bobagem. Porque o Senhor ser reduzido a esse negócio é trágico. Ele é o Rei da Glória. Ele é sublime. Ele é amor e encantamento transcendentes. Ele é presença constante. O que é, portanto, agradar-se do Senhor? Para que eu entenda um pouquinho o significado de me agradar do Senhor, eu preciso olhar para aquele que foi o único que se agradou do Senhor de maneira absoluta, todos os dias da sua vida. Aquele acerca de quem o livro de Hebreus, no capítulo 10, nos fala a respeito dele, os versos 5, 6, 7, 8, que dizem, por isso, ao entrar no mundo, ele diz, falando de Jesus, o Cristo eterno, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste, e não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu, Jesus, o Cristo eterno, disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse foi o único que se agradou em absoluto
adulto que nasceu dizendo: foi para este fim que eu nasci, foi para este fim que eu vim ao mundo, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, com essa qualidade de entrega, de paixão e de deleite no Pai. Ele diz, Jesus, aqui em João, no capítulo 4, no verso 34, o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Essa é a minha comida. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Toda a vontade dele, esse é o meu alimento, eu me alimento de fazer a vontade de Deus em plenitude, a vontade do meu Pai, e em realizar as suas obras. Daí decorre todo o deleite, toda a alegria, toda a satisfação, toda a plenificação do meu ser. Vem de que tudo em mim deseja realizar a vontade de Deus e ser expressão da compleição das suas obras concretas, a começar na minha vida e a partir de mim, na frutuosidade que ela possa ter como expressão no mundo, na existência, que me toque aonde quer que eu alcance, para onde quer que a minha vida se expresse e vaze. É daí que consiste a minha comida, o meu alimento é esse. É fazer a vontade de Deus assim. E a gente olha para Jesus, que é esse que encarna, que se agrada do Senhor em plenitude. E o que você vê é que esse agradar-se de Deus tem a ver com estar disposto a qualquer coisa pelo amor de Deus, a não ter reservas quanto à palavra de Deus, a dizer: eis eu aqui estou, tudo que no livro está escrito ou a meu respeito, ou para que me diga respeito, que se cumpra em minha vida. Eu quero ser encarnação crescente, planificada de toda a tua vontade. E se esse caminho me conduz à cruz, e certamente o conduz, e ele diz que não só o dele, mas de quem quer que queira com ele andar, o chamado é esse: se alguém quer vir após mim, portanto, se alguém quiser andar nessa trilha, nessa senda de se agradar de Deus de todo o coração, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E a implicação disso é ter a coragem de perdoar o mundo inteiro. Quem se agrada de Deus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E perdoa todo mundo. E vive sem inveja amargurada, sem indignação, sem irritação, porque a priori declarou que o mundo está perdoado. Quem se agradou do Pai de fazer a sua vontade, vive suas crises, seu desespero, suas angústias, seus sentimentos de abandono, suas experiências de rejeição, chamando a Deus de Pai. Ainda que seja dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a pergunta não é por que prosperam os ímpios e eu não. A questão é: por que me desamparaste? Mas tu és o Deus meu, 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 Deus meu. Eu vou viver meu desamparo em ti. Se tu me desamparaste loucamente, eu não desampararei a ti. Tu és Deus meu, Deus meu, Deus meu. Deus meu por sim, Deus meu por nada. Tu és Deus meu. Se eu tiver sede, eu vou ter sede sem me desagradar de Deus. Eu tenho sede, como Ele na cruz. Mas sem queixa, sem reclamação. Se eu estiver
entre malfeitores e sob julgamento e olhares perversos, meu coração não penderá para a maldade, eu me agradarei do Senhor, e no agrado de Deus da minha vida verei sempre redenção, salvação, misericórdia para quem quer que ao meu lado espere a mesma coisa, de modo que meu agrado por Deus me faz ver em cada outro ser humano quebrantado um companheiro de destino paradisíaco comigo. Se eu me agrado do Senhor, Ele é meu pai, Ele é minha mãe, Ele é meu marido, Ele é meu cônjuge, Ele é meu sucesso, Ele é minha vitória. E aqui neste mundo, eu posso entregar minha mãe a outros, e posso entregar outros a minha mãe para que cuidem dela. Quando eu me agrado de Deus, todos os que eu amo até o fim, mas eu não fico encurralado nem confinado a qualquer que seja a necessidade de que a minha vida fique presa aos limites dos vínculos sanguíneos que muitas vezes são amordaçantes e aprisionantes. Quando eu me agrado de Deus, eu também me agrado da possibilidade de que outros se agradem daqueles a quem eu amo e vice-versa. Quando eu me agrado de Deus, eu me agrado da vida. Agrada-te do Senhor. Isso significa que eu me agrado dele vivendo e que eu me agrado dele morrendo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todo dia. E no dia da minha morte. Quando eu me agrado de Deus, o meu coração não encontra nenhum tipo de medo em relação a qualquer que seja o elemento contraditório que venha contra mim, se a minha existência estiver vivendo a contradição, porque se agradou do Senhor e não negociou o seu agrado em Deus. Agrada-te de todo o teu coração. Como diz o Salmo 119, num texto que vale a pena ser lido, verso 89 em diante do Salmo 119, que assim dizem: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Verso 92, preste atenção. Não fosse a tua palavra ter sido o meu prazer, não fosse a tua palavra ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha que coisa, não fosse a tua palavra ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na angústia. Mas porque a tua palavra é o meu prazer, eu tenho vencido a angústia. Nunca me esquecerei dos teus mandamentos, visto que por eles me tens dado vida. Nunca me esquecerei dos teus mandamentos, porque por meio deles tu me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus mandamentos e a tua palavra. Os ímpios me espreitam para perder-me, para perverter-me, para desguiar-me, mas eu atento para os teus testemunhos de vida. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento, ó Deus, é ilimitado.
quanto amo a tua palavra. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos testemunhos da tua palavra. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus mandamentos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois por eles tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus mandamentos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha aqui para mim, gente boa de Deus. Agrada-te do Senhor. Agrada-te. A maioria de nós se sujeita a Deus. Vai ali aos trancos e barrancos, dizendo, meu Deus, que alternativa, né? O Senhor é que pode, o Senhor é que é Deus, né? Porque se não fosse, se tivesse um Deus igual, e que fosse tipo um Zé Pilintra, sacaninha, mais safado, tinha muita gente aqui que ia fazer barganha com ele. Alguns que ficaram encurralados nessa certeza de que Deus é Deus, mas não ficaram constrangidos pelo amor de Deus. Só ficaram esmagados por essa consciência e, portanto, obedecem-no, sem que essa obediência traga qualquer benefício, porque aquilo que não é resposta de amor a Deus não resulta em bem nenhum para a minha vida. Eu, no máximo, evito em catástrofes de natureza comportamental, andando de maneira estreitamente ética, fazendo exteriormente o que é bom. Não é mal que assim seja, mas está longe de ser aquilo para o que eu fui chamado. Eu não fui chamado para andar praticando comportamentinhos bons. Eu fui chamado para me agradar do Senhor de todo o meu coração e viver constrangido pelo amor de Cristo. E Ele endireita as minhas veredas. E Ele satisfaz aos desejos do meu coração. E o mais, Ele fará. Mas se o meu coração se agradar dele, se servir a Deus não me for um peso, se os seus mandamentos para mim não me forem penosos, se eu tiver prazer na meditação na sua palavra e internalizar a palavra de Deus, dando razão à palavra de Deus na minha vida, fazendo-a de telhado da minha existência. Por ela eu me cubro, por ela eu me visto, por ela eu me protejo. Não pela Bíblia, como livro supostamente sagrado, eu estou falando da palavra de Deus, não da mini biblioteca. Eu estou falando da palavra de Deus, não da escritura. Eu estou falando da palavra de Deus que é espírito e que é vida, e que não é algo que existe fora de mim num livro. Ela só existe para Deus se existir em mim, se em mim ela estiver inscrita, segundo o Evangelho de Jesus. E se eu der razão a essa palavra em todas as coisas, não por medo, não por barganha, não por esperteza, não por autoproteção, mas por prazer, por alegria, por deleite, por gozo. Agrada-te do Senhor.
Agrada-te tu, e ninguém pode agradar-se por ti. Tu tens que te agradar e buscar isso de maneira simples. Isso tem a dimensão existencial de carregar no coração essa alegria pacificada, celebrativa e privilegiada de dizer todos os dias: eu sou de Deus. Pelo amor de Deus, eu não sei se vocês têm essa alegria, ela não sai de mim. É um diferencial brutal. Você não é melhor do que ninguém, não é maior do que ninguém, mas estranhamente falando, você sabe que você é habitado, esse vasinho de barro está cheio de um tesouro eterno. Aí você olha e diz: meu Deus, como é que as pessoas conseguem viver sem essa habitação? Sem essa alegria, sem esse privilégio, sem essa confiança, sem essa certeza, sem essa entrega, sem esse deleite, sem essa comunhão, sem essa intimidade, sem essa amizade, sem essa segurança que torna você isento e ausente de qualquer que seja o caminho tergiversante, titubeante, duvidoso. Ao contrário, você anda carregando um amém gritante e eterno dentro de você. Um é perene no seu ser. É. Que alegria. Mas a maioria aqui não se deu conta desse privilégio. De que isso pode ser de todos nós. Mas a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Ninguém se torna amigo de Deus andando distraído dele. Ninguém se torna amigo de Deus sem dar razão a ele. Ninguém se torna parceiro e cooperador de Deus se não se oferecer com toda alegria e prazer para que na sua vida se cumpra a vontade dele. E sem que se diga também: a minha comida, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Que me enviou. Cada um aqui foi enviado. Eu fui enviado. Não tem nenhum espírito messiânico em mim, o que tem uma consciência enorme do significado existencial da minha existência. Eu sou um enviado. E você também é. Só não foi até agora porque não quis, porque preferiu viver uma vidinha absolutamente idêntica à dos caninos despropositados da existência, dos seres que não carregam em si a alegria de uma significação eterna que está disponibilizada, que é verdade e que quer se realizar na vida de cada um de nós. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou um enviado do Eterno para este mundo, e você também. Agrada-te do Senhor. Não titubeis entre a decisão que opta pelo teu capricho e aquela que escolhe por aquilo que Deus chama bem, vida e verdade. Nem tenhas dúvida, sepulta o teu capricho, anda na verdade de Deus. Agrada-te do Senhor. Entre a realização de uma vingança, de uma justiça própria, de exaltares um direito adquirido, ou de lucrares com algum mal que te tenham feito, pelo qual tu possas ser
amplamente reembolsado e perderes a advocacia da justiça divina em teu favor, não duvides. Porque a justiça do homem não produz a justiça de Deus, muito menos a vingança humana. Mas aquele que se agrada do Senhor e que confia na justiça de Deus, esse será satisfeito, esse possuirá a terra, habita na terra e apenas alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Aquela hora de escolher entre uma paixão avassaladora e que é doente, viciosa, e que é pervertedora do teu ser, que gera dependência, que gera escravidão, que gera doença, que gera servidão espiritual, psicológica e afetiva, ainda que te pareça tão deliciosamente infernal e infernalmente sedutora, eu te imploro, agrada-te antes do Senhor. Tu verás que se tu deixares isto, se tu entregares isto ao Senhor, porque tu te agradaste dele, ele satisfará desejos do teu coração e não os satisfará com as idealizações fantasiosas do capricho que aliena e que escraviza. Ao contrário, tu olharás daqui a um tempo e verás como Deus te salvou de fantasmagorias perversas enquanto deliciosamente sedutoras e te colocou na prosperidade interior de amar aquilo que não trai, aquele que não engana, aquilo que é. Mas agrada-te do Senhor. Entre escolher a facilidade de um ganho imediato, simples, porém corrompido, fácil e corrompido, e um dia depois do outro, de um trabalho com ação de graças, com verdade, com sinceridade, com justiça, eu te imploro, meu irmão, desprezes o ganho fácil e agrada-te do Senhor. E tu verás, ele satisfará os desejos do teu coração. Alinha, portanto, o desejar do teu coração com a vontade de Deus, porque aqui não se diz agrada-te do Senhor, porque Ele fará uma reserva técnica para a realização de caprichos na tua vida. Não! Agradar-se de Deus implica em alinhar a minha existência inteira a Ele. Implica em que eu já não serei um ser de caprichos, já não serei um ser de vontades, já não serei um ser de fantasias, já não serei um ser de deliberações ostensivamente infantis e que realizam apenas as presunções egóticas do meu ser. Agradar-me do Senhor é alinhar a minha vida inteira a Ele. E Ele realiza agora os desejos do meu coração, que não são desejos caprichosos, não são perversos, não são adulações de status, não são vontades imaturas, não são infantilidades ungidas, não são playboyzices espirituais. Ao contrário, Ele realizará os desejos do meu coração, porque o meu coração aprenderá a desejar apenas aquilo que é vida, aquilo que é bom, porque eu terei tomado a decisão de confiar no Senhor. Terei decidido habitar a terra em paz, alimentar-me da verdade. Terei decidido entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, certo de que o mais é mais, e Ele sabe o que fazer para o meu bem, porque eu terei decidido descansar no Senhor e nele esperar.
E em assim fazendo, eu me agrado de Deus todo dia, dou testemunho dessa felicidade, desse prazer, dessa alegria, desse gozo, dessa ebuliência no Espírito Santo pela fé. E aí, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Meu coração vai ficando cada dia um coração de gente boa de Deus. Vai se tornando um coração bom. Alimenta-se da verdade, não quer servir-se da mentira, nem da fantasia, nem do capricho. Habita na terra, quer habitar na terra em paz. Descansa no Senhor, não quer viver como alternativa de férias os excitamentos que perturbem a alma e desconstruam o espírito e façam demolição do caráter. Portanto, quando eu me agrado de Deus, eu estou me agradando de mim mesmo em Deus. Eu estou me agradando de ser uma miniatura de Deus, de ser um recíproco de Deus. Eu estou me agradando de ser Deus entre os homens. Do tamanho de um homem, com a relatividade de um homem, mas cheio do Espírito de Deus, tal pai, tal filho, filho de Deus, agradado por Deus e agradado em Deus e dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar as suas obras. Aí está todo o meu prazer. Daí decorre toda a minha paz. Daí vem todo o meu deleite. É daí que brota de maneira espiritualmente orgásmica a minha alegria mais indizível em Deus. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Você vai ouvir isso o resto da sua vida. É o decreto que, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo decrete sobre a sua vida. Agrada-te do Senhor, porque só então, e só apenas, e só quando assim for, Ele satisfará aos desejos do teu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar todos nós, em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Chico para que venha até aqui à frente com os demais irmãos que nos ajudam a automaticamente distribuirmos os elementos do pão e do vinho a todos os que aqui estão, para que cheguem o quanto antes aqui. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Paizinho, Paizinho, Paizinho amado, nosso coração quer aprender a se agradar de Ti. A gente tem tanto medo de se agradar de Ti. A gente quer guardar áreas e áreas da nossa vida para cultuarmos nosso ego, nossos caprichos, nossas doenças, nossos ídolos de prazer, nosso hedonismo, nosso erotismo, nossa babaquice humana. Por amor do Teu nome, ilumina a nossa mente, ilumina os jovens, os adolescentes, os adultos, os velhos, para que todos nós sejamos salvos do engano. Por favor, faz-nos compreender o significado de nos agradarmos de Ti, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente boa, o pão e o vinho nos estão sendo distribuídos, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. Podem assentar-se. E tendo partido, o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes:
Isto é o meu corpo. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, no mesmo dia e na mesma noite, ele tomou também o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. E hoje, nós vamos comer o pão e beber o cálice, dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me salvou. Repita comigo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me salvou e que me enviou para que eu realize todas as suas obras. Mais uma vez, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me salvou e que me enviou para realizar todas as suas obras. É nesse espírito que, quando eu convidar você a comer do pão e a beber do cálice, nós comeremos juntos, não antecipadamente, mas esperando uns pelos outros, para que comamos juntos do pão e bebamos juntos do cálice. Todos nós. Então, quando tudo estiver distribuído, é que nós comeremos e beberemos, dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me salvou e me enviou para que eu realize todas as suas obras, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em teu coração, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, Aleluia. como oferta de amor E sacrifício. Todos nós. quero minha vida a te entregar, Como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado.
Louvado seja o Senhor. Amém. Gente boa de Deus, repitam comigo segurando este pão de maneira simbólica como é. Porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me salvou e que me enviou para que eu realize todas as suas obras. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Alguém foi omitido na distribuição do pão ou do cálice? Se o foi, erga uma de suas mãos. Do contrário, comamos todos do pão. Obrigado. Salvador, só com Ele terei a vida eterna. Com Deus, triste foi sua história, sem pecado algum. Porque me amou, me não evitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só com Ele a vida eterna. Calmo, sereno, e tranquilo, desse viver, isso deva a um amigo, eu posso ter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, pecado algum, só porque me amou, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Este é o cálice na nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, agradem-se do Senhor
e Ele satisfará aos desejos dos seus corações. Façam isso por amor a mim, disse Jesus. Bebei todos do cálice com prazer, bebendo a verdade, bebendo a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. E enquanto nós cantamos aquele louvor que diz que foi o amor dele que nos fez amá-lo, eu quero que você espontaneamente, se seu coração trouxe seu dízimo, sua oferta, como alegria, como responsabilidade privilegiada diante de tudo que você entende, sabe, e em razão do que você mesmo prova e quer ver ser estendido a outros, traga com amor e com alegria o seu compromisso financeiro com o caminho da graça, e que é também e sobretudo a sua alegria grata diante de Deus por todas as misericórdias dele sobre a sua vida, de tantos e diferentes modos, mas que se traduz nessa expressão física, monetária, que vai se converter em algo que volta sobre você mesmo e sobre as vidas de milhares e milhares e milhares para além de nós e para além daqui, de modo que é um exercício de gratidão e também de altruísmo, de solidariedade, de consciência de missão, e que também com ele, por meio dele, nós declaramos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me salvou e me enviou para que eu realize todas as suas obras. Pode trazer a sua oferta com alegria no coração. Louvado seja com toda a força, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, todos nós, recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei o teu nome diante dos reis e
com toda a força. Senhor, teu nome entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. De mãos dadas, vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Antes, eu quero lembrar todos os que puderem ajudar no aconselhamento, a partir de amanhã de manhã, à tarde, à noite, cada um conforme possa, e também os que possam ajudar nas madrugadas de domingo, procurem o Chico. Eu aguardo homens e mulheres amanhã lá na nossa casa. Quarta-feira, todos vocês aqui às 20 horas, por favor. E domingo de manhã e à noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz e nos ensine a viver conforme tu, Senhor, nos ensinaste a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.